Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calife e essas são as aulas de redação sobre o Enem do aulad.com.br. É importante que antes de assistir a competência 2, que nós vamos trabalhar aqui, assista a competência 1, mas também assista as questões gerais sobre o Enem, em que eu mostro ali como é que é a prova trabalhada, o que a prova quer do candidato, tá bom? Mas agora, competência número 2, muito importante, ela tem um nome muito comprido, olha só. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que esse nome comprido está me querendo dizer? Vamos destrinchar. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Nada mais o Enem está querendo saber como é que tu trabalha o tema. O tema aqui, o desenvolvimento do tema proposto é importante nessa primeira frase. A segunda forma de avaliação da competência 2 vem aqui, ó. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aqui entra a questão do texto. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é o que está em questão. Se você não sabe o que é o texto dissertativo argumentativo, vai lá no aulad.com.br, nas aulas de redação, e vai estar lá o texto dissertativo argumentativo, em que eu trabalho muito bem, muito detalhadamente, toda essa questão do texto dissertativo, dissertativo e o dissertativo argumentativo. Do que ele se pretende e como que a gente pode trabalhar melhor ele, tá ok? Então vamos lá, dicas sobre a competência número 2. Já que ela trabalha com o tema e a estrutura, é muito importante que a gente leia a proposta de redação. Para quê? Eu vou ler os textos motivadores, todos, e eu vou tentar identificar sobre o que eles estão querendo que eu escreva. Ou seja, o tema, tá bom? Defina um ponto de vista. A partir disso, a dica do professor Calife, que é defina um ponto de vista em relação ao tema, eu tenho o tema. Agora eu preciso fazer a minha tese, ou seja, a minha ideia sobre o assunto. Por exemplo, imigração, como foi ano passado, era o tema. Aliás, era imigração para o Brasil no século XXI. Tá? Aí eu vou desenvolver a minha tese sobre aquilo ali. A minha tese é que eu não gosto. Essa é simplesmente a minha tese. Claro, mas por que eu não gosto? Por que eu acho que não é bom? A partir disso eu vou desenvolver argumentos para provar isso. Tá? Uma coisa muito importante é ir além, vá além dos textos motivadores. Muita gente lê os textos motivadores e acha que tem que ficar só naquilo ali. Não, é muito importante que a gente se utilize de outras informações, de várias outras áreas do conhecimento para provar o nosso ponto de vista, a nossa tese, tá ok? Para fazer isso, a dica é reunir o máximo de informações possíveis e organizá-las. Pega uma folhinha ali que tiver ali, escreve na classe, faz o que tiver, mas faz uma explosão de ideias, tá? Não concordo com a imigração, tá? Mas por quê? Lista ali argumentos da sociologia, argumentos da geografia, biologia, matemática, o máximo de estatística, né? O máximo de informações possíveis para provar a tua ideia, tá? Depois que tu colocou elas ali, organiza elas para colocar numa estrutura dissertativo-argumentativa. Outra questão importante é o tangenciamento do tema, tá? Isso é muito importante porque, definido o tema, se você leu a proposta atentamente, você vai saber qual é o tema. A gente não pode tocar de leve só no tema e tratar de outras coisas. Por exemplo, imigração para o Brasil no século XXI. O texto que tratou só de imigração de um modo geral, ele tangenciou. Ou seja, tocou de leve, não trocou totalmente no tema. O texto que tratou da imigração para o Brasil, no geral,
só tratou sobre isso, também tangenciou, porque era a imigração para o Brasil no século XXI, tá? O que acontece nesse tipo de erro do candidato? Ele recebe nota mínima na competência número 2, não é zerado, porque ele tratou em parte sobre o tema, só que não de forma satisfatória, então ele recebe nota mínima na competência número 2, tá? Tem um mosquito aqui? Pois então é. vamos lá. Fuga ao tema. A fuga ao tema também ela atinge a competência número 2 e ela recebe nota 0. Nós já falamos lá, você pode assistir na atribuições da nota 0 nas aulas de redação sobre o Enem, que eu explico o que é fuga ao tema. Ela atinge a competência número 2, mas anula toda a redação. É quando o aluno não trata sobre aquilo que está sendo proposto. Propõe-se sobre imigração para o Brasil no século XXI e o candidato fala mal sobre o governo. Então não pode isso. E, por fim, o não atendimento ao tipo textual, dissertativo argumentativo, que o Enem pede, também recebe nota 0. Nós falamos, se o candidato escreve um relato, escreve um conto, uma poesia, uma receita de bolo, qualquer coisa assim, a redação também recebe nota 0, tá ok? Continue acompanhando as aulas do auladê.com.br sobre a competência número 3, 4 e 5. Até lá!